Amigos queridos, há muita coisa que eu gostaria de falar com vocês. Meu coração sempre está cheio de alguma coisa para poder compartilhar, seja sobre a minha fé, seja sobre o meu trabalho, sobre as vitórias que eu tenho tido, sobre onde eu deposito a minha fé e a minha esperança. Eu sempre quero compartilhar as coisas que eu estou aprendendo, só que muitas vezes são tantas situações que você fala e pensa: o que eu vou falar? Por onde eu vou começar? O que eu devo dizer? O que iria animar? O que iria inspirar as pessoas hoje? Eu poderia falar sobre várias teses, como aquele cliente que está preso e força às vezes uma barra, uma situação para que você impetre um HC em favor dele, mas ele não merece nesse momento, ele não tem direito nesse momento. Mas você do nada tem um sonho. Eu sonho com os casos que eu atendo com os meus clientes. Eu acordo de manhã e às vezes eu tenho uma tese nova. Ou às vezes você está assistindo uma aula e você ali vem uma luz que te diz: olha, aqui dá para fazer. Pega essa tese, junta com essa, faz isso, faz aquilo. Sempre é um motivo de muita inspiração. Então muitas vezes a pessoa quer forçar uma situação a qual não é o momento, a qual ela não tem direito ainda, mas às vezes a demora numa decisão de um desembargador, por exemplo, é o momento certo, às vezes, para você atacar com HC por excesso de prazo e por aí vai. Esse assunto é muito longo, é muito extenso. Eu tenho muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação à advocacia criminal. Por outro lado, tem algo que queima dentro do meu peito muito mais, que é o amor à vida, é o amor a Deus, a Jesus, com todas as minhas limitações, com todos os meus pecados, as minhas falhas, mas eu acredito muito na misericórdia de Deus. Eu acredito muito em você buscar a Deus. E, amigos, irmãos, como eu falo sempre, não é buscar uma religião, é buscar um relacionamento com Deus. Isso tem mudado muito a minha perspectiva, a minha fé, a minha esperança, a minha paciência tem crescido, porque eu decidi voltar aos princípios básicos, que é me alimentar espiritualmente, não querer fazer justiça, usando até as ferramentas corretas, como as leis, o meu juridiquês, toda essa bagagem de conhecimento jurídico que você adquire, você tem na ponta da letra o que usar e como enquadrar determinadas situações, determinadas pessoas que estão infringindo leis e ao mesmo tempo invadindo o seu espaço. Mas eu tenho orado a Deus para que eu descanse muito mais nele, encontre mais paz com ele. Quer ver um outro exemplo sobre confiar em Deus? Eu sempre lutei muito pelo amor, pelos relacionamentos. Só que eu cheguei a um ponto da minha vida agora que eu entendi que provavelmente eu não sei escolher. Por mais que tenha tido grandes vitórias nos relacionamentos anteriores, em específico 2 deles, ao qual eu tive filhos incríveis que eu amo, que eu adoro, mas eu cheguei a um ponto que eu cometo o mesmo erro muitas vezes, de me relacionar com um perfil de pessoas a qual se parece um pouco com a minha mãe. Horrível isso, né? Horrível no sentido porque Freud já fala sobre isso, né? E por mais que no mundo exterior essa pessoa não se pareça com a sua mãe, afetivamente, no dia a dia, ela tem traços muito fortes. Resumindo, eu preciso ter humildade de esperar em Deus, de confiar em Deus, de não sair querendo fazer do meu jeito, porque não tem dado certo por muito tempo. Dá certo um pouco, por um período, mas não é o que eu busco. Todo mundo quer um relacionamento que seja para a vida toda, né? Todo mundo não, mas pelo menos a maioria das pessoas, as pessoas que buscam construir coisas espirituais e fortes, esperam um relacionamento duradouro. Então eu tenho decidido descansar em Deus. E eu queria gravar aqui para te encorajar exatamente nesse ponto. E muitas vezes eu falo: nossa, eu sou tão pequeno diante
de tantos exemplos que você vê por aí. Eu estava assistindo agora vários vídeos daquele jovem Marcos Rossi, né? Se não estiver enganado, me perdoe, onde ele não tem os braços, não tem as pernas, e é um homem cheio de fé, e um homem cheio de vitórias na vida dele. Que desculpa nós temos diante de um exemplo desse? Então, irmãos, eu só passei aqui para encorajar vocês, para compartilhar um pouco do meu coração, um pouco da minha vida, das minhas vitórias, das vitórias que Deus tem me dado na minha profissão, na minha vida pessoal, no meu coração principalmente, de encontrar uma paz serena, uma paz que não depende de ter alguém me incentivando, me encorajando, me desafiando, que não depende de um relacionamento, que não depende de sucesso. Eu, graças a Deus, com a velhice, estou aprendendo um pouco mais sobre ter essa paz em Deus, com Deus. Então queria te encorajar aqui, porque o resto acontece, o resto vai dar certo. E se não der também, lembre-se, somos passageiros aqui, estamos de passagem. Eu quero deixar pelo menos um pouco de esperança para cada um de vocês, de fé, de encorajamento. Tenho estudado muito a palavra. Eu foco muito mais no Novo Testamento, que eu gosto muito mais das palavras de Jesus, dos apóstolos. O Antigo Testamento é excelente para você aprender muito sobre a história, exemplo, e não estou descartando, mas eu gosto muito de falar sobre vidas e transformação. E o Novo Testamento é um prato cheio sobre esses assuntos. Mas é isso. Beijo grande a todos vocês, fiquem com Deus. Um excelente dia ainda que não acabou, e esse resto de semana. Fiquem com Deus. Beijo grande a todos.